Alô? Hum, Peraí que eu tô ligando aqui. Sei, me conta. Hum, é, ela te deixou e você tá amargurado. Hum, sei. Meu querido, não pode, não viva assim, não. Não, não, não. Peraí, calma, deixa eu falar. Peraí, eu vou entrar no ar agora. Vou falar sobre amargurados. Pessoas como você. Aguarda, bota aí, TV Ondas Play, estamos nos principais aplicativos, tá ok? Presta atenção, daqui a pouco eu vou... O que é a produção? Já tá no ar? Olha, entra aí, TV Ondas Play, assista. Oi, pessoal, desculpa, é que sabe como é que é, né? Amigos a gente tem que atender em todos os momentos e um amigo meu está muito amargurado, perdeu a namorada e não sabe o que fazer e ele está muito triste. E hoje, exatamente hoje, aqui na TV Ondas Play, você, através dos seus principais aplicativos da Smart TV e também pelo nosso aplicativo, vai lá no Play Store, coloca lá TV Ondas Play, já baixa o nosso aplicativo, clicou, assiste a nossa programação. Está começando o programa A Luz da Psicologia, os problemas do cotidiano na luz da psicologia. E justamente hoje, Dr. Luiz Aibinder está com a gente, claro, é o protagonista desse programa, né? E não ia deixar de falar conosco, né? Com certeza. E ele iria falar com a gente com coisas que certamente você já conheceu, pessoas como eu, que acabei de acabar vazando aqui com o celular, falando com um amigo que está amargurado. Pessoas de comportamento tóxicos em relação aos outros. Você também já pensou sobre isso? Quanta amargura, hein? Mas o que está por trás dessas pessoas amarguradas, você sabe dizer? Como podemos entendê-las, de repente? Isso tudo, Dr. Luiz Aibinder traz pra gente hoje o tema Pessoas amarguradas. Bom dia, Dr. Luiz Aibinder. O senhor parece que está numa cadeira pilotando, está pilotando um avião. Essa cadeira bonita, essa camisa linda. A cadeira foi insistência dos meus filhos que compraram. Aquelas cadeiras de videogame, né? Acho que é de videogame, alguma coisa assim. É bonita essa cadeira. É boa cadeira. Eles deram perdido na minha antiga cadeira. Agora o William ficou olhando para mim como quem fez assim, ó. Sabe o que é isso? Quando ele faz isso? Presta atenção no que ele está falando, preciso de uma cadeira. Então a gente está providenciando também aqui, porque a coisa está feia. A cadeira dele ali está meio já precisando de uma nova. Mas o senhor, doutor Luiz Aibinder, o que te contaram sobre pessoas amarguradas? Solta a vinheta. Odilon, numa maternidade, um grupo de futuros pais estava aguardando ansiosamente na sala de espera para as crianças nascerem. Aí a enfermeira entrou na sala de espera, fez sinal para um deles e disse: meus parabéns, o senhor ganhou um filho. E o outro que estava lá lendo uma revista, pessoa muito amargurada, largou a revista zangada e esbravejou: que ideia é essa? Eu cheguei aqui 2 horas antes dele. Ouviu essa, William? O que você achou disso, William? Comenta aí. Rapaz, não entendeu nada, mas tudo bem. Doutor Luiz Aibinder, a pessoa amargurada, isso é uma patologia? Ou isso aí, o que é? É mito ou é verdade? Não, isso daí não é uma patologia, não está em nenhum manual de psiquiatria, de psicologia como doença. Isso é um comportamento prejudicial, extremamente prejudicial para a saúde da pessoa amargurada e para os relacionamentos dela, porque ninguém aguenta uma pessoa amargurada por muito tempo. É bastante inconveniente. Ela não desfruta a vida. Ela passa pela vida batida. E o que é uma pessoa amargurada? Como que a gente pode definir? O que é uma pessoa amargurada? É uma pessoa que ficou prisioneira do passado, de um fato do passado, e não consegue virar a página. Ela fica se ressentindo, se achando vítima de injustiça, não esquece aquele fato
E aquele fato contamina toda a sua vida, contamina a mente com a qual ela vê a vida. Então, tudo é ruim, ninguém presta, ela reclama de tudo, se queixa de tudo, não tem esperança quanto a nada, ela vive muito naquela mágoa contida. Para mim, Odilon, a minha definição de mágoa é a raiva guardada na geladeira. A pessoa ela não resolveu aquela situação que ela se ressentiu, se amargou e fica carregando aquele saco de pedras nas costas. Eu sei que não é fácil para você que está nos vendo nesse momento, porque o Dr. Luiz Aibinder, não pense você que ele é uma pessoa de rocha, de pedra. Não, ele é uma pessoa que tem sentimentos também, só que ele procura aí dentro do campo da psicologia agir dentro de uma inteligência emocional. E esse é o objetivo do programa Luz da Psicologia. Exercitar, como se fosse uma academia, a sua inteligência emocional. Aproveitar, vou tirar o crachá aqui, ó. Entrei no ar, esqueci de tirar o crachá, William. O meu técnico ali de imagem ali deixou um furo. E aí, doutor Luiz Aibinder, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses casos, porque as pessoas às vezes podem estar sofrendo de amargura sem saber. Ela pode estar sofrendo sem saber? Pode. Ela não percebe que o estado dela é de amargura. Ela acha que ela está certa, que aquele é o normal de se ver a vida. E quem não carrega amargura na visão dela é um bobo alegre. Que a vida é muito ruim, muito cruel e injusta. Ela vê desse jeito. E quem não vê desse jeito, para ela, é um bobo alegre. Mas a vida não é nada disso. A vida é feita uma tela, dessas telas de pintar quadro, né? Que você pinta com a cor que você quiser. Cores sombrias, cores alegres. Cada um escolhe a sua cor. Ela, infelizmente, escolheu esse caminho da amargura. Escolheu não, aconteceu para ela e ela perpetua. A boa notícia é que isso pode mudar, esse estado de amargura. Não é uma condição de nascimento. Ela pode superar isso. Entendo. Você pode participar do nosso programa através do nosso chat. Vai lá no site, pelo menos para interagir por enquanto, né? Nosso WhatsApp está sendo modificado porque estavam chegando muitas mensagens, estava travando, era um WhatsApp comum, a gente está colocando um WhatsApp diferenciado para receber mais chamadas, né? E você pode ir no site, vai lá no chat e você faz seu comentário, entra na hora, o William já está atento com a produção ali, para passar os comentários que vocês quiserem participar, interagir sobre o tema pessoas amarguradas, porque ainda hoje tem outro tema ainda no quadro Verdades Duras de Engolir, hein? Mas por enquanto é o amargurado, pessoas amarguradas. Doutor Luiz Aibinder, existe como... veja bem, o senhor acabou de falar que a vida é uma pintura, né? Um quadro que a gente pinta das cores que a gente quiser. Mas existe alguma fórmula ou algum exercício, né? Porque a gente fala aqui sempre de exercício do cérebro, para que a pessoa possa passar a ter pensamentos mais coloridos, ao invés de viver dentro dessa massa cinzenta? Quando as pessoas me perguntam se tem fórmula, exercício, elas estão querendo alguma coisa mágica. Isso não existe. Certo. Você não vai na farmácia, compra um comprimido mágico e resolve a tua amargura. Uhum. Não existe essa possibilidade. Ok. Ela tem que mudar a sua maneira de ver a vida. Sim. De mudar seus raciocínios. Ela carrega crenças que são prejudiciais a ela e aos relacionamentos dela. Essas crenças tudo me acontece, nada presta, eu não sou competente. Essas crenças que as pessoas ficam carregando, o pessoal sofre injustiça, ninguém é bom. Esse conjunto, esse pacote, esse combo de crenças da pessoa faz com que ela fique amargurada. Mas isso não se dissolve com uma varinha mágica. Tem que ter um processo de mudança de pensamento. Ou seja, através da terapia, questionar essas crenças dela para ver até que ponto são verdadeiras. Quando ela começa a perceber que aquilo não é verdade, ela começa a desconstruir essas crenças. Isso daí, tecnicamente, a gente chama de método socrático. O Sócrates fazia perguntas, ele não fazia afirmações, né? Como é que você pode afirmar que todo mundo é injusto contigo?
Aí a pessoa já começa a tomar uma saia justa. Não tem pessoas que são justas ou neutras. Sabe, você vai desconstruindo pouco a pouco essas crenças. Mas, assim, um método instantâneo não existe. Certo. Então, por exemplo, a amargura ela pode ser gerada através de uma somatória de pensamentos negativos. Por exemplo, a gente vai realizar um evento muito grande aí, dia 22 de agosto, que é um evento Maricá Business 3, né? A gente já está preparando o lugar é uma parte que 70% do local é aberto, né? Se eu começar a pensar assim, mas agora está chovendo direto, época de chuva, será que vai chover? Aí vem pensando que vai chover no dia do evento, que vai dar tudo errado, aí a pessoa vai ficando amargurada, isso vai prejudicando até mesmo o desenrolar da organização desse negócio. Isso também tem a ver, no dia a dia das pessoas, pensamentos negativos podem transformar as pessoas em pessoas amarguradas? Porque você está antecipando uma coisa ruim. Sim. E você não sabe se vai acontecer. O que tiver que acontecer, não vai acontecer. Certo. O que não tiver que acontecer, não vai deixar de acontecer. Então, você está se preocupando hoje por uma coisa que talvez sequer aconteça. Ao se preocupar hoje com coisas que não existem no momento, você não está desperdiçando o momento presente que você poderia estar desfrutando? Exatamente, é verdade, é verdade. Você está vivendo num futuro negativo e imaginário. Isso, tá? É verdade, é verdade. Não está aproveitando esse momento, a tua cabeça está lá na frente, numa situação ruim que não existe. Doutor Luiz Talvez nem venha a existir. Se chover, se fizer frio, você vai resolver de algum jeito. Certo. O senhor acha que pessoas podem, o índice, né, porque houve essa pandemia, né, e o índice de pessoas que morreram por infarto, ansiedade, né, depressão, aumentou muito. O senhor acha que é devido ao excesso de pessoas amarguradas? Olha, a pandemia foi um fenômeno mundial, assustador, preocupante. É a pandemia, é como cada um reage diante da pandemia. Algumas pessoas morrem de medo, não saíram de casa, ficavam cheias de problemas, que era a maneira como elas reagiam à pandemia. Não tomavam vacina ou tomavam vacina, cada um escolheu um caminho, mas a forma de reagir é que determina. Não foi propriamente a pandemia que criou esses problemas. Foi como as pessoas lidaram com a pandemia. Certo. As pessoas que querem... E por que eu digo isso, que não foi a pandemia? Se fosse a pandemia, todo mundo ia sentir a mesma coisa. Mas cada um sentia diferente. Então é a reação individual. Então é exatamente o que perguntaram aqui. Peraí, que eu estou até vendo aqui a pessoa que falou para mim, Pedro, dada a nossa pluralidade de personalidades e maneiras de agir, é comum que sempre conheçamos alguém que possua essa postura negativa que vocês estão falando em relação à vida. A amargura é um sinal bastante característico e desagradável nas pessoas, de modo que muitas vezes precisamos até nos afastar delas. Isso é o melhor remédio, doutor? Olha, Pedro, você acertou de ponta a ponta. Você tem toda a razão em tudo. Você conviver com uma pessoa amargurada parece até que uma doença contagiosa. Você vai ficando também amargurado para baixo. Você fala assim, eu estou me sentindo estranho depois que a pessoa sai. Será que eu estou ficando gripado? Você já perdeu bastante da tua energia. Ela roubou tua energia, ela derrubou tua energia. O melhor mesmo é se afastar. O problema é que nem sempre você pode se afastar da pessoa amargurada. Às vezes você mora com ela, pode ser uma mãe, pode ser um filho, uma esposa, um marido. O problema é se afastar. Mas o melhor é fazer isso mesmo. Ou não ligar a mínima porque ela fala. Você pensa lá com os teus motores, esse problema não me pertence, ela está amargurada, isso não é comigo, é problema dela. O meu problema é não ser amargurado. É uma espécie de egoísmo positivo. O que é uma pessoa, então, amarga e amargurada? É a mesma coisa?
É, é a amargurada que carrega amarguras. A pessoa carrega uma amargura específica. Eu fui traída pelo meu marido, eu fui traído pela minha mulher, isso seria uma amargura específica. A outra é uma colecionadora de amarguras, fica procurando tudo de negativo, arquiva aquilo na mente, fica usando aquilo, fica ruminando aquilo para se sentir pior. A Silvia está perguntando o seguinte: a pessoa amargurada é um imã de negatividade? Sim, Silvia, gostei da definição. Ela é um imã porque nós vemos conforme nós somos, não vemos o que acontece, nós vemos o que nós achamos que acontece. E ela fica com uma lupa procurando coisas negativas. Então ela vai ver muita coisa negativa, e se for só um pouquinho negativo, ela vê tamanho gigantesco aquele negativo. Se ela achar uma lagartixa, ela vai achar com o crocodilo do Rio Nilo. Então ela aumenta tudo que é negativo e deleta, minimiza o positivo. Doutor Luiz Aibinde, a pergunta aqui, tem o povo participando. Não soltei nem a vinhetinha, né? O povo quer saber. Vamos lá. Aqui tem o Pedro de novo. Por exemplo, doutor Luiz Aibinde, uma pergunta. A pessoa amargurada tem... Está escrito, eu estou lendo aqui, tá, pessoal? Por isso que eu estou com a cabeça baixa. A pessoa amargurada tem... sintomas como de gripe, por exemplo, a pessoa tem coriza, tosse, garganta irritada, sintomas de gripe. Sintomas da pessoa amargurada pode ser irritação, estagnação, não perdoa, impaciência? Pode, sim, Pedro, você tem toda a razão. Essas pessoas, elas têm não tem sintoma de gripe, não. Ela, por exemplo, ela reclama de tudo, ela fica procurando defeito em tudo, só fala sobre as coisas negativas. Esses são os sintomas. Fisicamente, você não nota os sintomas, mas isso, como é uma emoção negativa, ela vai produzir mais colesterol e adrenalina, o que vai enfraquecer o sistema imunológico. Aí ela vai adoecer, mas não é uma doença necessariamente visível. Todos nós, Odilon, temos os chamados órgãos de choque. Aquela parte do nosso corpo que é mais frágil, mais propensa a adoecer. É ali que a baixa imunidade vai atuar e ela vai adoecer. Aquela pode ser uma dor de cabeça, uma enxaqueca, dor na coluna, câncer, úlcera, qualquer coisa, onde ela tem uma fragilidade, uma predisposição para adoecer por causa desses hormônios que são produzidos pela negatividade. Cadê? Aqui. Simone, que sempre participa com a gente também. Um grande abraço, Simone, obrigado. Cadê, pessoal? Nunca mais a Evelyn Kupke. Cadê a Flávia Chiesa? Vocês estão de greve com a gente? A gente fez alguma coisa que magoou vocês? Fala. O doutor Luiz Aibinde magoou vocês? Fala comigo que eu dou uma bronca nele. A Flávia estava com problema de saúde. Ih, sério. Não fique amargurada, não. Deus é bom. Deus vai resolver o seu problema. Hoje a sua internet está dando umas travadinhas aí, doutor Luiz. As pessoas, a Simone falou, as pessoas se tornam assim porque não possuem capacidade de lidar com as próprias frustrações e raiva. É isso, doutor? Mas disso, Simone, você está falando de um tom que me parece uma acusação. A pessoa não faz isso de propósito. Ela foi educada dessa forma. A origem da amargura, por exemplo, não receber carinho quando for criança, for tratada com desconsideração pelos pais, pais amargurados ensinam as crianças a serem amarguradas. Não é que a pessoa escolha ser amargurada, ninguém escolhe isso, não. Mas acontece. Se do jeito que você está falando, dá a impressão que a pessoa faz isso por ignorância ou por maldade. Não é. Ela é uma vítima das circunstâncias que pode superar. Isso é verdade.
Você pode participar também como essas pessoas que estão mandando mensagem pelo chat no www.tvondasplay.com.br. Manda lá no chat mensagem e assista na sua Smart TV, nos principais aplicativos, o programa de hoje, A Luz da Psicologia. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Nós estamos ao vivo todas as sextas-feiras às 10 da manhã, reprisando em vários horários durante a nossa programação. Aqui mais uma colocação, as pessoas se tornam assim porque não possuem capacidade. Tá. O doutor Examiner, como evitar que os pensamentos negativos tomem conta do nosso modo de vida para se perpetuar no nosso estado de latência no desenvolvimento? Como fazer para evitar isso? Assistir nosso programa. Aos poucos a gente vai desmontando essas crenças já. Pegou a senha? Pegou a senha? Pegou a senha? Então é isso aí. Pessoas amargas, elas procuram acreditar que não carregam nenhum controle sobre as próprias vidas? Elas acreditam nisso. Elas são amargas porque os outros são maus. Os outros fazem maldade com ela, não tem consideração. Ela não é responsável pelo que ela sente, na visão dela. O errado está no mundo. Mas eu pergunto a essas pessoas, o que é mais fácil você mudar? O mundo ou a tua forma de pensar? Aí começa a cair a ficha para elas. Doutor, muitas vezes as pessoas deixam de praticar algum tipo de atividade em sentido da melhoria, né? Tanto no caso da psicologia, físico, né? Achando que o tempo já passou demais e já é tarde demais. O que o senhor diz para essas pessoas que ao invés de tentar melhorar o que lhe resta de tempo, do que já desistir antes de tentar? O que o senhor diz para essas pessoas? Se você desistir hoje, você não vai vencer amanhã. Eu diria isso para elas. Então, se você está raciocinando bem, não é tarde demais. Você tem que ter plena capacidade. Mas nunca é tarde demais. Você está botando um obstáculo imaginário no teu caminho. Se você tem plena capacidade física e mental, não há problema. E até sem capacidade física, quanta gente supera as deficiências? Agora, quando a incapacidade é mental, uma doença, é outra história. Mas não. A maioria dos obstáculos, Dilon, são colocados na nossa mente, não na vida. É isso que eu ia perguntar. Por que tem pessoas que têm tanta facilidade em ter tanta determinação para fazer as suas coisas e outras têm tantas dificuldades para ser uma pessoa determinada? Isso depende da educação que a pessoa teve, das experiências que ela vai acumulando, sejam positivas ou negativas. Por exemplo, se você já me falou da tua história, você já superou muitos desafios, muitas situações difíceis, não foi? Sim. Essa superação das situações difíceis, você não via aquilo como obstáculo, você via aquelas situações difíceis como desafios para crescer. E você cresceu a partir desses desafios. Um filósofo dizia, o obstáculo é o caminho. O que está no caminho é o caminho. Você tem uma pedra no caminho, você serve de plataforma, serve de degrau, você não fica detido porque tem uma pedra no teu caminho. Ela faz parte do caminho. A pedra é o caminho, o obstáculo é o caminho. E você cresce a partir das dificuldades. Se fosse tudo muito fácil, você não cresceria. Por exemplo, se você vai para uma academia levantar peso, se botar muita carga, você vai desistir da primeira vez, né? Não aguenta levantar aquele peso todo. Aos poucos você vai se desenvolvendo. Quando um lutador vai começar boxe, o treinador bota adversários fáceis para derrotar ou para lutar de igualdade de condições. Não vai botar o Mike Tyson para lutar com o principiante, porque o principiante vai exigir no primeiro soco. Então as dificuldades vão aprimorando a gente. Uma vida sem dificuldades seria muito difícil de viver. As pessoas, verdadeiramente, quando se fala nesse assunto, eu fico muito empolgado, sabe, doutor Luiz Raibini? Fica até, passa filmes na minha cabeça. E digo mais, tá? Veja bem,
eu costumo dizer que eu, desde que eu era pequenininho, já aprendi a me virar sozinho. Aprendi a andar com 3 meses de idade. Aí os meus amigos falam assim, que é isso, rapaz? Como é que você aprendeu a andar com 3 meses de idade? Por que isso? Eu falei, porque eu era tão feio, mas tão feio que ninguém queria pegar no colo, então eu era obrigado a me virar desde que eu era pequenininho. Então as dificuldades foram aparecendo e verdadeiramente eu vou dizer a você que pensa que é fácil. Não é fácil, sabe? Principalmente quando a gente toma uma decisão, como foi no meu caso, de ficar a 700 quilômetros de distância da minha família, né? De toda a minha família, estar num estado que eu vim sem conhecer absolutamente ninguém. Ah, eu sou um vencedor, já estou milionário, estou rico, conseguiu vencer. Não estou milionário financeiramente falando, não estou não. Mas milionário de relacionamento e de amigo e de conquista nesse estado do Rio de Janeiro e já sou conhecido, sim, vale mais que dinheiro para mim. Isso vai alimentando e dando forças para você continuar. Porque eu não sou nenhum garoto mais, mas ainda tenho vontade de conquistar muita coisa. Então, se você ainda é jovem, tem média idade e ainda fica aí no síndrome de Hard, que você vai procurar ali depois pra gente, aí o problema é teu, né? Eu tenho dificuldades? Tenho facilidade em me adaptar? Tenho. Mas tenho dificuldade para começar a fazer determinadas coisas que exijam regra, tudo certinho, todo dia. Por exemplo, ginástica. Tem que caminhar todo dia, ou 3 vezes ao dia, tal hora, comer tal coisa. Eu tenho essas dificuldades. Mas estou tentando me adaptar com isso. Preciso fazer isso. Ainda não comecei, para você ter uma ideia. Já estou falando isso aqui há 3 semanas. Mas primeiro porque o trabalho tem tomado muito tempo. Mas somado com a minha falta de vontade, né? O doutor Luiz Hermínio fala, o trabalho toma seu tempo, você está botando a culpa no trabalho, a culpa é sua, você bota em quem você quiser. Então, a gente tem que exercitar isso também. É isso que o doutor Luiz Hermínio traz para a gente, é o que eu aprendo com ele. Posso estar enganado, mas eu estou aprendendo assim. Você que tem que escolher o que você quer para sua vida. Então, é difícil pra caramba, não é fácil não, gente. Mas você tem que tentar. Prefiro sentar ali no meio-fio amanhã, chorar de ter tentado e não ter conseguido, do que de nunca ter tentado nada. É isso, doutor? Isso. Agora, o equilíbrio está no meio. Você não pode viver só para o trabalho ou só para o exercício. O equilíbrio está no meio. Se você amputar uma parte, vai ficar complicada a outra. Se você não arrumar tempo para a saúde, você vai ter que arrumar de qualquer jeito tempo para a doença. Então, é melhor pensar nisso, porque sem saúde você não consegue trabalhar. Tem aqui é verdade, eu que o diga. Bom, Matheus Santos está mandando uma mensagem aqui. Podemos dizer que a amargura é como um vinho que de muito passado, que virou um vinagre? Como podemos nos livrar desses ressentimentos? Falo de Itaperuna, Rio de Janeiro. Mateus, tem gente que é tão amargurada que parece que de manhã ela acorda, toma um copo de vinagre para ficar azedo o dia todo. Isso é uma coisa. Como você faz para não ficar amargurado? Considerar que o fato que aconteceu, que você classifica como amargo, é só um fato. Amargo não é o fato, é a tua visão sobre o fato. É o que é. Qual é o fato? É aquilo que aconteceu. Por que ficar amargo? Você está botando um sofrimento desnecessário na tua vida. Você está julgando aquele fato como fonte de amargura. Mas não é só um fato. Você está incorporando uma pseudo-amargura na tua vida. Isso é muito desconfortável e desnecessário. Aí a pessoa mandou aqui para mim, Odilon, basicamente, se nós nos acostumarmos com as coisas ruins que são mais fáceis de acompanhar, não possuímos um manejo emocional necessário para tentar atrair o que é bom na sua vida. Está um pouco confuso para os meus parâmetros. Eu entendi o que ela falou. Não tem coisa ruim nem coisa boa, Odilon. Tem coisas que a gente julga como ruim ou boa, mas isso é só um julgamento, e esse julgamento é falho, é transitório. O que você acha bom hoje, amanhã você pode
pode achar ruim, e vice-versa. Então, não existe coisa ruim ou coisa boa. É aceitar o que aconteceu. O que aconteceu? Tal coisa. Você botou um rótulo ruim, ou botar um rótulo bom, você está correndo o risco de se enganar e criar uma coisa negativa. Quando você faz esses julgamentos, você fica prisioneira de uma situação. E quando você não julga nada como bom ou mal, você não fica além do bem e do mal, é melhor não julgar. Não há por que julgar. Certo, as pessoas estão aqui. Eu não sei se ficou enrolado, João. Eu não sei se ficou enrolada a explicação. Não, a colocação também foi enrolada, então foi na mesma moeda, o senhor pagou com a mesma moeda. Não, mas ficou claro, sim. Não, é só para não julgar nada. Não julga nada. Se você não julgar, nada é bom ou mal se não for por comparação. Até mesmo porque... É verdade. É verdade, é verdade. As pessoas amargas valorizam a miséria que vivem e tentam trazer as outras pessoas ao mesmo local, é isso? Isso acontece. Elas se prendem àquela negatividade e quer arrastar o outro para aquela negatividade, que é a companhia no negativo. Não entre nessa pilha. Não aceite essa proposta, esse convite. A melhor maneira de conseguir atenção... A melhor maneira de conseguir atenção é fazer dramas, moldando a ilusão de vitimismo e autoridade do que faz ou fala. Esse é um amargurado. É isso? Mais ou menos, eu não sei se eu entendi bem, mas quando... O amargurado é aquele... Acontece um paradoxo, a pessoa quer atenção. Sim, pode falar. Não, eu ia repetir. A pessoa amargurada... Está dando umas travas na tua voz aí. A sua internet está travando aí. A melhor maneira... A pessoa amargurada é aquela que escolhe a melhor maneira de conseguir atenção. Ela faz dramas, moldando a ilusão de vitimismo e autoridade do que faz e que fala. É isso? Ela não quer conquistar a atenção de uma maneira deliberada. Mas vamos fazer a seguinte comparação. Se eu sentar no meio-fio chorando, não vai ter um montão de gente que vai me acudir, me esfregar álcool no pulso, me dar cafezinho, água com açúcar. Um montão de gente. Agora, se eu, em vez de ficar sentado no meio-fio chorando, ficar cantando e dançando, vão chamar a ambulância do SAMU. Esse cara ficou maluco. Ou seja, a sociedade valoriza a infelicidade e despreza a felicidade. Quando você é infeliz, no primeiro momento você está procurando atenção, compreensão, a aprovação da plateia. Mas como isso é chato e cansativo, você vai conseguir a rejeição. Esse é o paradoxo. O que você queria obter, você obtém o contrário. A pessoa amargurada, ela quer a atenção dos outros. Os outros vão se afastar porque ela é amargurada. Quem vive sob o julgamento da sociedade deixa de ser uma pessoa verdadeira? Deixa. Quem vive sob o julgamento da sociedade é escravo de todo mundo. É só mais uma ovelha no rebanho. Ok. Agora nós estamos chegando a 10 horas e 35 minutos dessa sexta-feira, porém você que está vendo em outro horário, quer saber que horas são? Olha no seu relógio, aí você vai saber que horas são. E é que nós estamos reprisando esse programa em vários horários também. Mas ao vivo é toda sexta-feira às 10 da manhã. E agora são 10h35, eu gostaria que o Dr. Luiz Erbinder falasse agora qual é a moral da história sobre o tema pessoas amarguradas, para a gente virar o disco, como diria antigamente. Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia, depois tinha CD não tinha lado B e lado A, não, só o LP. LP tinha lado B e lado A antigamente. E rotação 33 e rotação 78. Então aqui, doutor Luiz Erbinder, vamos falar na linguagem retrô, porque eu sou vintage, né?
Então, vamos lá. Eu sou velho. Então, tem comentário aí? Ah, tem comentário ainda. Então, peraí, antes da gente virar pro lado B, vamos para o comentário de quem, William? Ela vem chegando, eu aqui vou esperando. A espera é difícil, mas eu sigo tentando. Vai, William! bonitinha. Bom dia, Odilon. Bom dia, Dr. Luiz. Tem coisas que acontecem que dispensam julgamentos. A coisa é ruim por si só. Tem coisas que não dá para ser neutra. É ruim e ponto. Só não vale ficar triste a vida toda. Deu para ouvir aí, doutor? Deu. Só não concordo, mas eu gosto, é bonitinho. Não tem coisa ruim. Ruim é uma classificação que você dá a alguma coisa. Não tem uma coisa, bonitinha, universalmente ruim. É uma opinião que alguns fazem sobre algo. Muitos podem fazer, mas não significa que seja uma verdade universal. É a verdade da pessoa. Ah, isso é ruim, é a verdade da pessoa, mas não é uma verdade universal. Então não tem coisa ruim. Ruim é como você julga as coisas. Então, qual seria, nesse caso, para o tema pessoas amarguradas, qual seria a moral da história? Solta a vinheta. Moral da história, doutor. Odilon, amargura, Odilon, é um sentimento difícil de definir, porque existem emoções diferentes na amargura. Por exemplo, ressentimento, raiva e tristeza. A amargura pode se manifestar de diferentes maneiras, dependendo da pessoa. Algumas podem se tornar mais reclusas, mais irritadas, enquanto outras podem expressar sua amargura de maneira mais aberta, como, por exemplo, por meio de críticas constantes ou de sarcasmo. A pessoa que não está em paz consigo mesmo, Odilon, vai estar em guerra com todo mundo. Ninguém nasce sendo uma pessoa amarga ou ressentida. A amargura é uma coisa que se desenvolve ao longo do tempo. Uma comunicação pouco amorosa ou uma criação sem carinho pode abrir espaço para que no futuro a pessoa se torne amargurada. As pessoas amargas têm passado por várias decepções ao longo da vida. O problema, Odilon, é que elas não conseguiram virar a página e ficam ruminando o fato desagradável que aconteceu a vida toda, fica repetindo aquilo o tempo todo. Elas maximizam as injustiças da vida e minimizam os aspectos positivos, criando um caminho permanente de infelicidade. Procuram um problema para cada solução. São pessoas que fizeram do sofrimento a sua vocação. O amargurado sente que perdeu o controle da sua vida. Cai em um estado de desamparo aprendido, marcado por uma dormência emocional, na qual praticamente só existe espaço para emoções negativas. Essa pessoa, Odilon, assumiu o papel de vítima, adotando uma atitude derrotista. Preocupar-se, reclamar e investir energia emocional em coisas que nós não podemos mudar nem controlar é um caminho rápido para a amargura. Devemos lembrar que ficar amargo e não fazer nada é muito mais fácil do que enfrentar a negatividade e tentar resolver nossos problemas. É mais fácil ser desagradável do que positivo, mas também é muito mais prejudicial para nós mesmos e para as pessoas à nossa volta. E, Odilon, sempre vale lembrar que ninguém procura o fruto amargo. Isso também vale, Odilon, para as pessoas amargas. William, você é uma pessoa amarga? Eu não me considero uma pessoa amarga, não. Ressentida talvez, mas não amargurada. O que é a diferença de uma pessoa ressentida e de uma pessoa amargurada, doutor? A amargurada é muito para baixo. A ressentida, de vez em quando, se dá uma espetada com ressentimento. O que significa a palavra ressentir? Sentir novamente. Mas ele está sentindo novamente alguma coisa que já passou. William, é como se você tivesse uma ferida na pele
e ficar se coçando o tempo todo. Ela nunca vai cicatrizar. Aquele fato que você se ressente já passou. Para que ficar coçando isso? Isso vai só te trazer problemas, não vai ajudar em nada. Tem razão. E a pessoa que te causou o ressentimento, se for uma pessoa, nem está sabendo disso. É verdade. Só você se prejudica. Isso é verdade. E tem uma frase, acho que é do Buda, que o veneno só mata se você engolir. Mas Bem, agora chegou a hora de mudarmos para... O William não gostou muito, não, do que o senhor falou. Na verdade, eu achei, na verdade, muito pelo contrário. Eu achei uma boa resposta. Assim como de semana passada também. Sabe o que é isso aqui, ó? Sabe o que é isso aqui, doutor? Sabe isso aqui? Sabe o que é isso? Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Foi o que ele falou. Mas chegou a hora, se você... William, depois você me manda o Pix. Beleza. Inclusive, falando, não vou dizer recentemente, mas digamos aqui que a Bonitinha também deu uma resposta aqui pra gente. Pode falar o que a Bonitinha falou aí. A Bonitinha tentou refutar aqui o doutor Luiz Aibinder. Disse aqui, tem sim, existem coisas universalmente aqui que são ruins. Experimente uma mordida de marimbondo. Tá certo. Mas você sabia que tudo tem seu preço, Bonitinha? Um marimbondo, doutor, o marimbondo, depois que ele te pica, ele morre. Então, pronto. Não é certo? Todo marimbondo, quando ele dá uma ferroada, ele morre. Ô, Dilon, avisa a Bonitinha que marimbondo não morde, marimbondo não tem dente. Marimbondo pica, não morde. E toda vez que ele te picar, toda vez não, porque ele só vai te picar uma vez, porque ele morre em seguida, tá bom? Procure saber sobre isso. Tá? Marimbondo kamikaze. Não tem motivo pra você ficar ressentido. Ele te picou, doeu, mas ele morreu. Bom... E não foi nada pessoal. Não foi nada pessoal. Ela estava no cabelo do marimbondo. Você invadiu o espaço dele, com certeza. Vamos para verdades duras de engolir? Bom, verdades duras de engolir, né? Nem sempre a gente traz aqui um tema que te agrade, mas tem uns que eu vou te falar, hein? Caem como uma luva. Porque hoje nós vamos falar aqui sobre não escolher a família no qual você nasceu, não é verdade? Na família nós não escolhemos a família no qual nascemos, mas à medida que crescemos, podemos escolher sim as pessoas que queremos que façam parte de nossas vidas. Quantas e quantas vezes você já ouviu falar: esse meu amigo é o irmão que eu não tive. Doutor Aibinder eu considero como um irmão, né? Me fala coisas boas, é direto. Legal. Ele é direto, ele é objetivo. Se tiver que esculachar, ele esculacha, porque o verdadeiro amigo, ele fala o que você não quer ouvir. O que você quer ouvir, o falso fala. Você é gente boa, você é maneiro. A famosa frase, que até eu uso várias vezes: tamo junto, porém separados, né? Porque se precisar do cara, o cara nunca tá lá quando você precisa. Mas enfim, aí vamos pro âmbito da família, que esse é um tema que o Dr. Luiz Aibinder trouxe, que é uma verdade dura de engolir. Não escolhemos a família onde nascemos, a sua estrutura, a sua condição financeira, a educação que nossos pais deram, o acesso, né? Porém, temos livre escolha por quais influências teremos valores e quais adotaremos nos caminhos de nossa vida. Se lutarmos pelos nossos projetos ou se nós nos conformaremos com as desculpas ou com as dificuldades que nos cercam, desenvolvendo um hábito melancólico e autopiedoso. Enfim, sérios problemas acontecem também quando você está trilhando para saber se você vai continuar com a sua família atual ou só vai mudar, vai implementar novas pessoas na sua vida. Isso ficou muito confuso. E o doutor Luiz Aibinder é só o senhor mesmo para explicar isso. Como é que é essa história, hein? De não escolher a família, mas que no decorrer do tempo você acaba reconstruindo até uma família nova. Fala com a gente. A família, você não tem possibilidade de escolher. Você nasce naquela família, naquele grupo. Quando você cresce, você vê que aquele grupo, às vezes, é muito tóxico, muito disfuncional, ou pelo menos algumas pessoas do grupo são assim. Eu tenho uma cliente, ela tem um filho de 40 anos. Ela disse para mim:
olha, se eu soubesse que seria assim, eu devia ter feito um aborto. Sabe, ela queria fazer já um aborto do filho vivo, de 40 anos. Nossa. É sangue do meu sangue. Eu falei, teu sangue até mosquito tem. Não tem grande mérito ser sangue do teu sangue. É uma frase muito bonitinha, muito gasta, mas até o mosquito tu tem teu sangue. Quem é junto contigo, quem te apoia, quem é teu amigo, que está junto nas horas ruins, esse é teu familiar. Não são essas pessoas que te cercam e criam um inferno na tua vida. Então, você, à medida que vai envelhecendo, se tornando mais independente, você pode ir, aos poucos, se afastando dessa família natural e procurar uma família compatível contigo. Fecha em mim. Fecha em mim. Você. É você mesmo que vive dizendo: esse é meu irmão, é sangue do meu sangue. Por isso, farei tudo por você. Só você e eu seguiremos em frente, porque somos sangue do sangue. Cuidado, você. Você pode estar convidando para seguir ao seu lado um pernilongo, porque ele também tem o seu sangue. É isso que o Dr. Luiz Armides acabou de falar aqui. Um pernilongo pode ser seu irmão de sangue, irmão. Então, existe até uma passagem bíblica que diz: você encontrará um amigo, um verdadeiro amigo, que vai ter mais valor que o seu próprio irmão. O senhor já ouviu falar sobre isso, doutor? Não, mas eu já vi isso na vida muitas vezes. Conta pra gente. Irmãos que brigam por motivos irrelevantes, divergências políticas, por exemplo, que não faz diferença nenhuma para quem vai ganhar, se é o A, se é o B, não faz diferença para o indivíduo, ele deixa de falar com a família, briga com a família, se estapeiam, cada um na sua. Gastam muita energia com aquilo que não merece gasto de energia nenhuma. Estava tentando ver aqui um negócio. Nossa maior chance de evoluir espiritualmente está nos familiares, que nos dão maior chance de crescimento, ação, de modificação. Bom, vamos lá. Já ouvi uma frase, está aqui o Pedro de novo. Um dia eu ouvi uma frase: nossa maior chance de evoluir espiritualmente está nos familiares, que nos dão maior chance de crescimento, de ação, de modificação, aprendizado e desenvolvimento. Mas na vida real nem sempre é assim. Por quê, doutor? Primeiro, está idealizando a família. Não tem, todo mundo é ideal, todo mundo é perfeito. Está idealizando. Isso é uma ideia muito romântica, muito bonitinha, muito poética, mas não é compatível com a psicologia da verdade. Então, essas pessoas que te cercam são pessoas, algumas com mais qualidade, outras com menos, são pessoas normais, que às vezes não têm uma sintonia contigo, não têm uma harmonia contigo. E é melhor se afastar, se for o caso. Aqui tem a Silvia de novo falando aqui: por isso que eu digo, parente é serpente. Caraca. Então, tem mosquito, vamos dizer mosquito. Serpente não, mas mosquito pode ser um pernilongo também, né? Não existe família ideal ou a que nasceu na família errada, mas, na verdade, o destino nunca erra o endereço e nascemos na família que pertencemos, onde há até aquelas pessoas com quem temos menos afinidade, mas que nos auxiliarão em nossa evolução. Não se identificou, mas eu também acho que não concordo com você, não. Nem sempre é assim, tá? Doutor, o que o senhor acha? Olha, tem umas pestes que nos ensinam a viver melhor, né? Eu não quero ser igual a ela. Essa peste vai me desenvolver a paciência, vai ajudar a me desenvolver a resiliência, a sabedoria. Quer dizer, a pessoa é negativa, mas o aprendizado na convivência com ela pode se tornar positivo. Bom, então aqui tem uma pessoa que mandou para perguntar para o senhor: doutor, eu ouvi dizer que a família vem do latim famulus,
e significa grupo de escravos ou servos pertencentes ao mesmo patrão. Eu não conheço essa etimologia não, da família, realmente eu não conheço. Eu conheço várias, mas família eu não conheço a etimologia não. Depois do programa eu vou até conferir. É bem diferente do conceito que temos hoje. Afinal, a família, ao longo do tempo, veio se ajustando, né? Modernizando, evoluindo, conforme o desenvolvimento da sociedade. Por isso, nós podemos dizer que a família é tão generosa e receptiva que se molda às necessidades dos seus entes queridos e de seus e mesmo assim nós nos enraivecemos, batemos o pé e gritamos dizendo: odeio a minha família. Eu não concordo com nada disso não. Primeiro está botando a família como santo e você mesmo como demônio. Eu acho que está um julgamento aí muito distorcido. Então, como é que é essa história, gente? Que muita gente fala, doutor, família é meu porto seguro, família é tudo. E até a Bíblia exalta muito a família. Qual é a ótica que está sendo utilizada nesses termos aí? Olha, dependendo da família, a família é um porto seguro. Dependendo da família, realmente é um porto seguro. Mas nem toda família é igual, cada um é de um jeito. Tem famílias que são tempestade em alto mar, encrenca o tempo todo, famílias disfuncionais. Você entra em casa, abriu a porta e já está começando a gritaria, a briga. Isso não é família. Isso são pessoas que moram sobre o mesmo teto, inimigos que moram sobre o mesmo teto. Não são uma família, no sentido pleno da palavra. Aqui tem um que não se identificou também, dizendo: quando posso saber que eu tenho verdadeiramente um amigo? Quando você dá uma festa, você vai ter vários amigos. Quando você está na pior, você vai selecionar quem de fato é teu amigo. A festa vai encher de amigos. Como é que dizem? Quando o dia de sol, a praia está cheia. Quando chove, está vazia. Teu amigo vai estar contigo na chuva, não só no dia de sol. Aí vem outro aqui perguntando aqui, deixa eu ver, peraí. Não, Ivomar não é Ivomar que eu já li. Cadê, gente? Calma que eu vou achar aqui, são muitas mensagens entrando aqui. Lucas! O Lucas falou o seguinte: tenho muito amigo mais próximo e mais verdadeiro que muitos familiares. Tem um relato de uma amiga, a mãe dela é com certeza uma pessoa negativa, amargurada, que fala mal até da própria filha na frente dos amigos. Realmente, família é quem escolhemos, porque tem muitos que são sangue do nosso sangue, mas que queremos distância. Acontece muito isso, João. Eu vejo isso muito no meu trabalho. Aqueles conflitos gigantescos dentro da família. Acontece muito. E a distância seria um bom remédio. Mas às vezes a pessoa não tem condições ou independência financeira de se distanciar, nem idade, nem liberdade. É complicado. Tem filhos que deixam de falar com os pais. De repente. Tem histórico. Eu já vi vários. Tem histórico de filho que 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, sem falar com o pai. Mas assim, uma coisa e com a mãe. Sem explicação. Que não, lá. Explicação. Não, explicação. Não tem, a gente não concorda. Explicação até tem, mas às vezes nem sempre, né, é uma coisa assim, banal às vezes, mas pode ser um trauma de infância, pode ser, como pode ser amenizado. Existe como reaproximar com algum trabalho psicológico um afastamento desse, de filho de pai, de filho, filho da mãe, essa foi boa. Existe. Filho da mãe? Existe. Existe, sim.
perguntar qual é o motivo que você se afastou do teu pai e da tua mãe. A pessoa vai dizer. Aí você vai ajudar a pessoa a reconsiderar aquele motivo. Será que a tua mãe agiu assim porque ela é má ou porque ela não sabia como agir da melhor forma? Ela agiu assim e você está que ela não atendeu as tuas expectativas? Será que ela... Então, depende do motivo, e você pode questionar esse motivo. Geralmente, as pessoas brigam por divergências de opiniões sobre o mesmo fato. Se você mostrar que existe uma outra maneira de encarar aquele fato, aí muitas vezes ameniza essa briga. Quando o pai procura... Já vi filhos... Oi, desculpe. Já vi filhos que não falam com a mãe nem no Dia das Mães. Não, isso acontece. Quando um filho não fala com o pai de forma alguma, e o pai tenta o tempo todo se aproximar e falar o que está acontecendo, fala comigo, ele não fala, não fala, não fala, o pai deve desistir, esperar, ou existe alguma regra, deve persistir, o que deve acontecer? Eu acho que o pai não deve se transformar, ou o pai ou a mãe, em mendigo emocional. Fica rastejando aos pés do filho. Há umas 2 semanas eu atendi um casal cuja filha médica não fala com os pais. O pai todo dia manda bom dia, aquelas mensagens, ela nem responde. Não dá a menor resposta, deixa ele no vácuo. Mas eu não sei qual foi o motivo dela. Você falou de disco, lado A, lado B, eu só estou vendo o lado A, não sei qual é o motivo dela. Mas ela não me procurou e nem vai me procurar. Então, eu não teria como resolver isso, não teria nem como entender o que está acontecendo. Mas eu vejo os pais muito ressentidos pelo isolamento da filha. A filha os isola, exclui ele da vida deles. E é uma moça bonita, médica, ele mostrou a foto, uma pena. Nós estamos vendo isso muito acontecer com os jovens de hoje. Muito, muito, muito. Já existiu há muito tempo, isso existe já há muitos anos. Mas os jovens de hoje está aumentando muito o número de filhos que não falam com o pai, simplesmente saem de casa com 20, 18 anos e esquecem o pai e a mãe. O que poderia ser isso, doutor? Rapidamente, que estamos chegando em cima da hora do programa encerrar. Pode ser a ingratidão, geração mimimi, que é tudo na mão. Se o pai não dá na mão cartão de crédito, dinheiro, não sei o quê, carro, essas coisas, eles ficam revoltados. Como se fosse um direito de nascença deles, fosse uma obrigação dos pais. Eles sofrem de síndrome de Peter Pan, não quer crescer. Sabe, quer ser tratado feito bebezinho a vida toda, por 30, 40 anos. Vou usar essa. Síndrome do Peter Pan. Não quer crescer. Agora, doutor, muito. Vamos para o pensamento do dia. Odilon, não seja doce demais para você não ser devorado. Nem seja amargo demais para não ser cuspido fora. É, isso aí. Não seja doce demais, senão alguém pode te devorar. Agora, se é amargo demais, então o pessoal começa a te cuspir para longe. Pensa nessa, essa aí depois eu vou até escrever também. Muito interessante essa. Doutor Luiz Aibinder, qual seria um tema para a próxima semana, no nosso próximo programa? Tem alguma sugestão? Tem 2 aqui. Tem 2 sugestões. Que isso? Que isso? Calma aí, produção. Tem 2. A primeira, superstição, e a segunda, amizade. Quais são? Sua internet hoje está travando, não tô ouvindo. Tá. Você falou uma coisa aí que... ela está amargurada com nós dois. É verdade. A internet está amargurada com nós dois. Uma sugestão que eu daria, você tocou no assunto, reflexões sobre dinheiro.
Você falou das suas dificuldades com o dinheiro, que você tem coisas que você é rico, embora não seja financeiramente rico. Ótimo. E tem outras sugestões também, você... Não, reflexões sobre o dinheiro tá ótimo, essa é boa. Reflexões sobre dinheiro? Vamos falar sobre isso. Tem muita gente que tá dando mais valor para dinheiro do que para outra coisa. Ótimo, então. Então é isso mesmo. Dr. Luiz Arbinder, um beijo no seu coração. Até a semana que vem. I love you. E deixa as suas considerações finais. Então, eu primeiro retribuí esse I love you que tocou fundo no meu coração. Segundo, não seja amargo demais. Não seja nem amargo. Você não precisa ser amargo. E também não precisa ser doce, pegajoso. Seja você mesmo. Não leve as coisas para o lado pessoal. Entenda que cada um age do jeito que acredita que deve agir. E geralmente não é por maldade. E nada é pessoal. Se você pensar assim, não vai se amargurar. Então chegamos ao final com uma homenagem ao senhor pelo tema que o senhor trouxe hoje, Pessoas Amarguradas, um clássico da música sertaneja, Tião Carreira e Pardim, lá da minha terra. Ê, coisa boa, a música Amargurado. Não se importando que o nosso amor viesse a morrer, talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Esse tá amargurado, Pois tu sonhar